Olá, boa noite. Com as novas tecnologias, algumas palavras perderam o objeto a que se ligavam. Aparelho de rádio, por exemplo. Hoje, raramente se vê alguém dizer que ouve rádio no rádio. No entanto, por trás de toda essa pós-modernidade, algumas palavras mal conseguem disfarçar o restinho de passado. Quer ver? Você sabe o que significa essa palavra? Gadget, geringonça, dispositivo, acessório. Geringonças e gadgets à parte, como é feito o rádio que você ouve na internet? É o que você vai conhecer na edição de hoje do Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Então, você sabe o que é um gadget? Sei. Portáteis, que a gente tanto agora depende deles, tanto acho um celular, um tablet. São mini ferramentas que a gente usa na área de trabalho do Windows. Gadget tem, na origem, esse sentido de geringonça, dispositivo, acessório. As transmissões via internet estão mudando o hábito até de quem não dispensa o radinho de pilha nos estádios de futebol. A EBC está atenta às exigências desse novo tempo. As 8 emissoras de rádio do Sistema Público de Comunicação agora podem ser ouvidas através da internet no dispositivo que o usuário preferir. Conheça as rádios da EBC na web com a repórter Graciele Bittencourt. Basta um clique no site das rádios e você pode ouvir as emissoras públicas da EBC enquanto navega na internet. Além dos programas ao vivo, o site também reúne matérias e entrevistas. Hoje a gente está no período da convergência das mídias. Isso é um processo inevitável em todas as mídias. O que nós observamos nas emissoras de televisão, nas emissoras de rádio e nos próprios veículos próprios de internet é que eles não se mantêm se eles não estão em mais de uma linguagem, em mais de uma plataforma. Todo o conteúdo do site é organizado por uma equipe de 6 profissionais. 4 deles estão em Brasília e 2 no Rio de Janeiro. Essa equipe trabalha no mesmo ambiente onde funciona a redação das rádios. E no contato com as produções dos programas, eles observam quais serão os assuntos do dia. Faz parte da rotina da editora Marcela Rebelo selecionar quais desses assuntos devem ser destacados no site. O trabalho de edição envolve toda a equipe das rádios EBC. Como a programação é imensa, a produção de conteúdo é imensa, cabe a nós destacar também o que há de mais importante nesse conteúdo todo e colocar com destaque no site para o ouvinte ter acesso. No Rio de Janeiro, essa edição é feita por Marília Santos e Sueli Anastácio. Elas são responsáveis por disponibilizar online os conteúdos da Rádio Nacional AM e das rádios MEC AM e MEC FM do Rio. A partir do momento que os produtores colocam informações no portal, a gente edita e publica. Então, precisa estar sempre atento e atualizado com as notícias também. Então, também tem o áudio das edições passadas que foram ao ar, né, para o ouvinte poder ouvir de novo aquela entrevista através do portal. Com as rádios na internet, o público que navega pelas redes sociais passou a interagir mais com a programação das rádios da EBC. Eles fazem comentários no Facebook, às vezes a gente abre para perguntas através de hashtags nas redes sociais, que entram ao vivo no ar. Eles podem retweetar um conteúdo que eles acharam legal, pode participar perguntando alguma crítica, sugestão, mandando mensagem, a gente lê e responde tudo. O rádio é o veículo que melhor se adaptou às mudanças tecnológicas. Ele está no carro, no celular e também na internet. As plataformas mudam, mas o jeito de produzir é o de sempre. Muito bem, gente. A gente já está no finalzinho do nosso programa. Eu quero abraçar... Na empresa Brasil de Comunicação, mais de 200 profissionais trabalham para colocar no ar os programas que você escuta nas rádios Nacional, MEC, da Amazônia e do Alto dos Solimões.
A presença do rádio na internet não mudou o dia a dia das redações, mas a interação com o público que ouve as rádios online acabou trazendo mais dinamismo para o trabalho da equipe. A gente tem que ter as nossas fontes, né? O processo é o mesmo. O que muda? A rapidez com que a gente acessa a informação hoje pelas redes sociais. Eu estou aqui no microfone e interagindo com o meu ouvinte e, ao mesmo tempo, buscando essa informação de imediato aqui nas redes sociais para passar rapidamente para o meu ouvinte. Quer dizer, o imediatismo do rádio continua sendo alimentado pelo imediatismo das redes sociais e o veículo ganha em velocidade com isso. Como você viu na reportagem, nas transmissões simultâneas pela internet, a programação das rádios é idêntica, mas nos arquivos que você pode acessar a qualquer momento nos sites das rádios, a programação não inclui músicas. E essa é uma questão que os ouvintes têm reclamado à ouvidoria. Neste primeiro momento, a gente não vai disponibilizar os programas musicais. A gente vai ter que acertar com o ECAD um valor tanto para a veiculação desses programas por meio das rádios quanto pela internet. Então esse é um processo, a gente entende que as pessoas, principalmente os ouvintes da Rádio MEC, sintam falta desse material, mas para que a gente possa fazer com segurança jurídica e institucional, a gente vai aguardar esse acordo entre a EBC e o ECAD. No próximo bloco, 2 grandes nomes da radiodramaturgia que fazem da comunicação pública uma arte. A gente volta já. No Brasil, as telenovelas ocupam lugar de destaque na audiência das emissoras. Mas durante muito tempo, mesmo após o advento da televisão, eram as radionovelas que encantavam o público. E tudo começou na sua rádio pública, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os radioatores Gerdau dos Santos e Daisy Lúcide contam um pouco dessa história. Acompanhe. Eu acho que foi a época mais romântica do rádio, não foi, não? Era tão bom ouvir a novela, as pessoas nos conheciam pela voz. Não tinha imagem, mas as pessoas nos conheciam pela voz na rua. Era muito interessante isso. Isso né? era a maior homenagem. Com o imaginário das pessoas. Tinha muitos autores e vários diretores. Cada diretor tomava conta de uma novela. 1 hora antes da novela ir para o ar, ele nos reunia numa sala, né? E aí cada um lia o seu papel e ele dizia, não, isso aí não é bom, a inflexão é assim, fica melhor assim e tal, mais veemente aqui e tal. Dava as tintas para a gente, né? O radioteatro formou muita gente trabalhando na prática, porque não havia escola, não havia universidade de comunicação. Hoje, os alunos estudam teatro, mas nós aprendemos na prática, não é? No Rádio Nacional merece louvor e o rádio, porque nós não falávamos palavras que não era um rádio educado, cultural, não é? Você, por exemplo, haviam palavras que não se pronunciavam. Floriano Faisal não deixava no ensaio, né? A palavra corra. Essa palavra era proibida de se falar, porque o som dela é outro no rádio. Então, nós não falávamos. Isso é importante. O cuidado da Rádio Nacional com a língua portuguesa. A cacófato também se cortava. Isso tudo fazia com que aprimorava... E as pessoas aprendiam. Aprimorava a língua portuguesa. Você sabe, tinha uma moça, uma senhora, que veio da Grécia e tinha uma banca de jornal ali embaixo da Rádio Nacional. Tem até a banca, até hoje está lá, ali na Praça Mauá. E ela sempre me dizia, Deise, eu aprendi a falar português, eu vim da Grécia, aprendi a falar português ouvindo novela. Vocês falavam, eu comecei a aprender a falar português ouvindo novela. A gente tinha uma grande preocupação com o que ia dizer na novela, porque a gente sentia que estava educando
o que hoje não está acontecendo. O Brasil parava. O último capítulo do Direito de Nascer, ouviu? Nós tivemos notícia que parou, a cidade parou, literalmente parou, ouviu? Parou o transporte, parou, não é, Gerdau? Todo mundo. E a audiência das novelas, elas eram imensas, muito, se falava muito, porque haviam cidades em que a rua toda estava ligada na novela da Rádio Nacional. É verdade. Então, esse é o maior testemunho do sucesso da novela no rádio, da Rádio Nacional, em que nós tivemos o privilégio de trabalhar. Lógico. Né? Tudo que a televisão fez foi baseado na Rádio Nacional, o que a Rádio Nacional já tinha feito. Porque a Rádio Nacional foi a grande universidade do ar. Tudo que foi feito em rádio foi feito primeiro na Rádio Nacional, não é? É verdade. Depois é que a televisão copiou muita coisa, porque era bem feito, né? Era muito bem feito na Rádio Nacional. Mas, voltando à novela, que é o nosso tema principal hoje aqui, né? Certo. Que a novela é o que estamos procurando esmiuçar, falar sobre a novela de rádio. E eu queria dizer para vocês e para os nossos diretores, né? Eles podiam investir, sim, no rádio teatro. Eu acho que o rádio teatro hoje tem um público ávido do rádio teatro, de ouvir. Na época atual, o rádio e a televisão moderno agora, como é digital, eles ganharam 3 canais, tanto cada emissora como de rádio como de televisão. E eles podem lançar hoje, por um canal, outra emissora, mais 2 emissoras. Esse é o progresso atual e eu acho que o caminho será esse, de ter uma emissora de televisão que faça até novela só, de rádio que faça só novela, porque a novela, o radioteatro, o teatro é a cultura máxima. No próximo bloco, a radiodramaturgia nas emissoras da EBC. A gente volta já. A dramaturgia é um dos gêneros que mais de perto falam a emoção do público. E o que nos sensibiliza tende a permanecer na nossa memória. Na comunicação pública, a radionovela, além de emocionar, contribui para a formação da cidadania. As histórias de amor, de aventura, as comédias e os dramas narrados pelas radionovelas nas décadas de 40 e 50 reuniam as famílias em torno do rádio. Nessa época, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro se tornou a maior e a mais famosa emissora, transmitindo novelas de sucesso, como Em Busca da Felicidade e O Direito de Nascer. Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Com o crescimento da televisão, as radionovelas foram perdendo espaço. E hoje, poucas emissoras investem em radiodramaturgia. Nas rádios da EBC, essa tradição ainda é mantida. A produtora e apresentadora da Rádio Nacional da Amazônia, Artemisa de Azevedo, faz radionovelas desde a década de 80. Ela escreve os textos, reúne os locutores que vão ensinar a história e dirige as gravações. E deu certo, né? Porque tudo que eu passava através do programa, através de notícias, não tinha tanta repercussão quando eu passava em forma de radionovela. E eu percebi que esse era um meio de levar a informação e de ensinar muita coisa para eles, né? De ajudar as populações da Amazônia através do radioteatro, e deu certo. São muitas as cartas que a gente recebe de pessoas que tiveram suas vidas mudadas por causa do radioteatro da Rádio Nacional. A produtora executiva Patrícia Fontoura trabalha com radiodramaturgia há pouco tempo e está sempre em busca de novos temas para as novelas, as séries e para os especiais. Normalmente é baseado em pesquisa, no que está acontecendo atualmente. A gente pesquisa e traz para o ouvinte aquele conteúdo.
Ou também quando a gente recebe cartinhas e às vezes o ouvinte nem sabe que já está dando um exemplo, já está dando uma pauta de novela para a gente. Vários locutores e apresentadores das rádios da EBC colaboram com a produção da radiodramaturgia. O apresentador da Rádio Nacional AM, Marcelo Ferreira, é um deles. Eu acho muito legal, porque o rádio em si já está no sangue, é uma coisa que eu já gosto muito. E a partir do momento que fui convidado pela Artemisa para participar desse trabalho especialmente, foi melhor ainda, né? Porque a gente brinca essa coisa da interpretação, dos papéis, e é algo muito interessante. A gente tem esse retorno do ouvinte que gosta, né? Que elogia, além de estar levando um serviço para o chamado rádio serviço por meio da dramaturgia. Então é realmente sensacional. Na época de ouro do rádio, todos os sons e ruídos eram recriados na hora da radionovela. E assim, as histórias iam sendo construídas no imaginário do ouvinte. Hoje em dia, todos esses barulhos são reproduzidos de uma forma bem mais fácil, com efeitos sonoros digitais. Uma redoma por causa do frio da noite. Sinto frio. Queria água. Tenho sede. Os assuntos das radionovelas já não são os mesmos de antes. As paixões e os dramas de heróis, mocinhas e bandidos deram lugar a temas como a importância da certidão de nascimento, o combate ao trabalho infantil e a prevenção de doenças. Meio século depois do auge da radiodramaturgia no Brasil, esse formato ainda continua despertando o interesse e a imaginação dos ouvintes. Se você tem algum comentário, elogio ou crítica, fale conosco e escreva para nós. Fale com a ouvidoria pelo portal da EBC, www.ebc.com.br. Fale conosco pelo telefone 61 3799 5244 ou 3799 5243. Ou se quiser enviar uma carta, o endereço é Setor Comercial Sul, quadra 8, bloco B50, barra 60, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. CEP 70 333 900. A edição de hoje fica por aqui. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Esperamos vocês. Uma boa noite e obrigada pela audiência.